Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo e a gente vai conversar hoje sobre um tema novo, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente já conversou em outras oportunidades sobre guarda compartilhada, alienação parental, o Plano Nacional de Promoção e Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a convivência familiar comunitária. Conversamos também sobre as medidas socioeducativas aplicáveis a adolescentes infratores, e agora a gente vai conversar sobre essa lei que é tão importante. O ECA, ele é uma lei 8.069 de 1990 e ela é composta de 267 artigos. Vocês vão ver que a didática que eu usei aqui é similar ao que eu tenho usado quando a gente conversa sobre os outros temas. Em vez de eu trazer só o texto de lei, eu contextualizo quais são os pontos importantes que a gente vai tratar e aí sim eu faço a remissão aos artigos correspondentes. Eu acho que assim fica mais fácil da gente poder entender e estudar, tá bom? Vamos lá. Para a gente começar a falar de ECA, a gente tem que pensar que a proteção integral do Estado, ou seja, o Estado é 100% responsável pela forma como a criança e o adolescente vão ser conduzidos. Então, a responsabilidade é dos pais, né, de acordo com o poder familiar, ou dos dirigentes das entidades, das instituições, dos abrigos a qual o adolescente e a criança fazem parte, mas o Estado tem que suprir a falta desse pai ou dessa instituição que o adolescente esteja acolhido. Então, a responsabilidade do Estado, ele é corresponsável nessa situação, e a proteção é integral, tanto nos direitos fundamentais da criança e do adolescente, aquele direito à vida, à segurança, à saúde, à liberdade, como também de prover fundos e instituições para que o adolescente tenha todo o seu desenvolvimento completo até chegar na fase adulta. Então, como a gente sabe, a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e de obrigações. O Estado tem que proporcionar as condições necessárias para o desenvolvimento tanto do adolescente quanto da criança e desenvolvimento completo. É muito importante a gente lembrar que adolescente ou criança, eles estão em desenvolvimento. Essa é uma terminologia usada, né, na legislação, mas a gente precisa ter isso em consideração, porque quando a gente entender que ele está em desenvolvimento, ou seja, ele não está formado ainda, a gente vai conseguir entender que ele tem uma proteção especial. Então, esse adolescente, essa criança, eles necessitam de mais proteção do que um adulto, exatamente porque eles estão em desenvolvimento. E qualquer coisa que aconteça na fase da infância ou na adolescência atrapalha esse desenvolvimento e, consequentemente, ele não consegue completar o seu desenvolvimento. O Estado tem que intervir quando faltar a proteção no seio tanto da família quanto da convivência familiar comunitária, se ele estiver em instituições de ensino, abrigos, etc. Essa intervenção, ela pode ser quando houver algum tipo de deficiência, quando houver algum tipo de violência física, de violência psicológica, ou também quando, através do Ministério Público, o Ministério Público fica sabendo que existe algum tipo de violência que essa criança sofra. Pode não ser física, mas pode ser um castigo, pode ser maus tratos, pode ser um trabalho. E aí o Estado tem que intervir para proteger essa criança, porque eles são os hipossuficientes. É o que a gente já conversou várias vezes, que eles são os vulneráveis de qualquer relação. Então, o Estado é o guardião, né, do menor, e em situação irregular, ou seja, se a família ou os abrigos, as instituições que tem que fazer o papel de família desse menor, caso ele não tenha sua família constituída, não tenha sua família integral, não cumpram totalmente seu papel, cabe ao Estado essa proteção e fazer-se valer de todos os direitos do menor e do menor, né, da criança e do adolescente. O artigo 2º do ECA, ele fala que criança é até 12 anos incompletos.
Vocês vão ver que eu estou trazendo aqui, diferente das aulas anteriores, eu não trago o texto de lei e também não trago artigo por artigo. Eu crio blocos porque eu acho mais fácil, a didática facilita na hora da gente entender isso. Então, criança a gente entende por criança a pessoa que tem até 12 anos incompletos. Com pessoa, fez 12 anos, passa a ser adolescente. E essa denominação de adolescente vai até 18 anos. Excepcionalmente, ou seja, em caráter de exceção, a gente considera adolescente até 21. Por quê? Porque caso o adolescente cumpra uma pena, ele tenha cometido algum ato infracional, ele cumpra a pena, a sua pena, se for até os 21 anos, ele ainda faz parte do ECA. Ou seja, o período que ele cumpre a pena dele, ele ainda está sob a jurisdição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, as crianças não estão sujeitas a medidas socioeducativas, né? Porque a criança não pode ser punida pelo que faz, mas sim os adolescentes. Essa medida só cabe aos adolescentes. Lembrando que tudo que o adolescente fizer tem uma série de proteção. Essa proteção ela é especial, diferente do adulto. E vamos prestar atenção aqui quando a gente for falar de flagrante, porque o flagrante, ou seja, quando o adolescente é pego no ato, quando ele estiver cometendo um crime, a gente chama isso de flagrante, e aí tem uma série de incorrências que isso pode acontecer, tá bom? Ocasionar. Então, a exceção que o adolescente ele é considerado adolescente, a regra é 18 anos até os 21, desde que ele tenha cumprido pena, né? E a pena seja de 3 anos, então ele tem 18 anos, precisa cumprir pena, ele vai continuar sendo adolescente, ou seja, sendo respaldado pelo ECA até ele cumprir essa pena e até ele completar os seus 21 anos. Os direitos fundamentais são garantidos por lei e por políticas públicas. Por que por políticas públicas? Porque a gente já disse que o Estado tem que garantir caso a família não garanta. Se a família, porventura, tiver alguma dificuldade na criação dessa criança, desse adolescente, cabe ao Estado essa proteção e essa tutela. Os artigos 5 e 6 da Lei 8.069 de 1990 dizem quais são as hipóteses de negligência, ou seja, quais são as possibilidades que as pessoas cometem ou deixam de cometer o que era necessário. Negligência pode ser uma omissão, ou seja, um deixar de vacinar, deixar de prestar assistência, deixar de levar o filho para a escola. Isso é um ato de negligência. E o artigo 5º e 6º do ECA traz esses temas. Então, na verdade, negligência é quando ele sofre quando ele sofre ou se sente privado de suas necessidades básicas, ou seja, como a gente falou, da saúde. Quando o pai, por exemplo, não vacina o filho por qualquer razão, ele está negligenciando o seu poder familiar. E aí o Estado vai ter que ir lá punir esse pai. Porque toda criança tem direito a ser vacinada, tem direito às suas condições básicas de saúde serem respeitadas. Por exemplo, quando um pai, os pais, ou quem tem a guarda, o tutor, curador, e aqui a gente fala de família estendida, ou seja, quem tem a posse do menor, no sentido de responsabilidade do menor, deixa de levá-lo para a escola. Então, o Estado intervém para quê? Para que esse menor vá para a escola e os pais sejam punidos pela negligência de não ter cumprido essa obrigação. Aqui a gente está falando de família, mas é a família núcleo ou é a família estendida? É de quem detém a posse desse menor. Também a gente precisa levar em consideração aqui a relação do trabalho. O menor não pode trabalhar. O adolescente só pode trabalhar salvo na condição de aprendiz, que é a lei de aprendizagem. Então, se o menor está trabalhando, o pai deixou de fazer com que essa criança estude e essa criança passou a trabalhar, o que não pode. Então, ele também vai ser punido, responsabilizado. Pais ou responsáveis deixam de prover qualquer uma dessas características, seja lazer, seja trabalho, seja educação, seja cultura, qualquer coisa que atrapalhe o desenvolvimento da criança e do adolescente, ele vai ser responsável, ser responsabilizado. Por quê? Porque o Estado tem o dever de fazer valer esses direitos que o adolescente ou a criança não tem mais. Por quê? Porque a proteção integral da criança, a gente sempre cabe ao Estado e a gente sempre tem que levar em consideração o melhor interesse da criança. Aquele princípio básico que a gente já falou algumas vezes. Sempre.
Por quê? Se a família não suprir todas as necessidades que a criança tem, ou se a criança numa situação irregular, né, uma situação de abrigo, de um abrigo institucional, também não tem todas as condições básicas para o seu desenvolvimento, o Estado vai lá e coercitivamente, ou seja, com força, vai lá e tira e tem que fazer valer todos os direitos que essa criança tem. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora dos artigos 7º ao 14. O que diz esses artigos? Esse capítulo chama Direitos Fundamentais. Quais são os direitos fundamentais dessa criança e desse adolescente? Né? Lembrando que a criança é considerada criança até completar os seus 12 anos. A partir do momento que ela completou, ela é adolescente, até 18 anos. E essa é a denominação que a legislação trata. A reserva do possível. O que significa isso? O Estado tem que fornecer as condições mínimas para que os indivíduos alcancem a vida digna e representativa na justiça social. Quando a gente está falando aqui disso, parece meio clichê, falar o Estado tem que garantir os direitos fundamentais. Na prática não acontece nada disso, Cris. A gente já falou sobre isso, né? É verdade. Na prática talvez não aconteça, mas está na lei e é nela que a gente tem que se ater, porque é isso que a gente vai ser cobrado na prova. Então, a reserva do possível é que o Estado garanta o mínimo possível para o desenvolvimento completo daquela criança, que ele não prive a criança de nada. Se a criança for privada de alguma situação, o Estado vai lá e tenta fornecer o que essa criança está precisando. Isso também vem estabelecido na Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde elas podem gozar do melhor padrão possível de saúde, tratamento de doenças, recuperação. Isso vai desde quando a criança é concebida, que a gente chama no direito de nascituro, né, desde a concepção até o atendimento para essa gestante e a vida dessa criança após o nascimento dela. Então, isso engloba também o aleitamento materno, o pré-natal das mães, e também o que o Estado fornece, né, para essa gestante, o pré-natal, esse acompanhamento. Tem também, o Estado fornece a possibilidade da fralda, alguma forma de leite, tudo isso. Essa política, por exemplo, de amamentação natural, também é uma política que tem a ver com isso. Por quê? Porque a gente sabe, estudos comprovam que quanto mais a criança for alimentada no peito, maior vai ser o seu desenvolvimento e ela não vai ter esse déficit no crescimento dela. A saúde inclui também os prontuários individuais. Cada criança tem que ser tratada individualmente. A gente não pode tratar ela numa coletividade, porque cada criança é única, cada criança tem um histórico familiar único e assim por diante. Então, por mais que é muito fácil, quando a gente tem uma criança numa situação na família dela, ela é única para aquela família. Mas quando a gente coloca ela num outro contexto, num contexto de um abrigo, de uma instituição que ela seja recolhida, é mais complicado a gente ter essa individualização, mas o Estado fala, o poder público fala exatamente isso. A criança ela tem que ser individualizada e o prontuário de atendimento dela tem que ser individual, porque cada criança é única, né? Ela é singular. E esse registro de saúde, ele tem que ser mantido pelo menos até os 18 anos da criança, que é a fase adulta, que é quando o ECA entende que essa criança não é mais um adolescente, ela passa para a vida adulta. E é que a gente entende também muito como a maioridade penal também, né? A maioridade civil. Aqui serve para as duas questões. Tanto para a maioridade penal, para ser responsabilizada por crimes, e a maioridade civil para os atos da vida civil, tal qual o casamento, o estabelecimento próprio, de economia própria, passar em concurso público e uma série de outros requisitos que para a gente alcançar a gente precisa ser maior de idade. É importante também dizer que a comunicação de maus tratos, ou seja, caso essa criança seja maltratada, tenha seus direitos infringidos, né, não tenha seus direitos garantidos, esses maus tratos precisam ser comunicados ao Conselho Tutelar. O ideal é que tenha um Conselho Tutelar para cada município. Isso é o que prevê a lei, tá? Cada Conselho Tutelar precisa ter pelo menos um. Pelo menos um conselho tutelar para cada município. É isso que rege o estatuto, tá? O ECA. Então, são esses os pontos importantes, né, desse bloco do 7º ao 14, do artigo 7º ao 14 do ECA, que a gente precisa tratar aqui. Lembrando que cada criança é individual, ela tem que ter sua carteira de vacinação, preservada até ela completar seus 18 anos, porque assim ela tem um acompanhamento de saúde
e, consequentemente, quando ela se tornar uma vida adulta, ela vai ter essa vida pregressa, né, essa vida que veio antes da sua maioridade. Como que funciona quando as mães entregam esses filhos para adoção? O que o ECA quer dizer com isso? O que disciplina o artigo 13º, né? O artigo 13 diz que serão obrigatoriamente encaminhadas à Vara da Infância e da Juventude. A Vara da Infância e da Juventude é a vara específica, jurisdicional, né, do Poder Judiciário para poder tratar desses temas de criança e de adolescente. Qualquer ação que envolva menor, isso vai desde o ato que ele comete, um ato infracional que ele cometa, até a gente chegar lá na frente, quando, por exemplo, no caso de adoção, de tirar da família para colocar numa família substituta, numa ação envolvendo guarda, quem é responsável, ou seja, quem tem poder para a tramitação de todas essas ações, deixa eu fazer de uma forma melhor aqui para todo mundo ficar mais claro. A Vara da Infância e da Juventude é a vara especializada para tratar desse tipo de ação. É ela responsável para dar o atendimento necessário para qualquer ação que envolva o menor adolescente. De novo, isso vai desde quando ele comete um ato infracional até a adoção ou a família substituta e outras ações que envolvam o menor. E a gente não pode esquecer, toda vez que a gente estiver falando de criança e de adolescente, a gente precisa lembrar que tem que ter a participação do Ministério Público, sempre, porque ele é o defensor dos direitos dessa criança. Então, o Estado também tem que garantir o pós-natal, ou seja, depois que nasce, todo mundo fala do pré-natal e a gente sabe que tem políticas públicas que visam o atendimento, né, acompanhamento da gestante desde quando ela sabe da gravidez até quando o bebê nasce, mas também o Estado, o ECA, visa fornecer atendimento pós-parto, né, pós-natal. Como assim, pós-natal? Nasceu a criança, acabou? Não é assim que funciona. O Estado precisa também garantir para essa mãe um atendimento principalmente psicológico, porque se ela vai doar, como é que vai ser essa relação dessa criança, quais foram as condições que essa criança foi gerada, né? Como é que foi a gestação dessa criança, tudo isso vai influenciar para o que ele vai ser lá na frente. Então o Estado também tem que dar esse suporte pós-nascimento. Então, não pode ser negado, não pode. Na verdade, uma mãe pode perceber que não reúne condições para a maternidade. Ela pode entregar esse filho para uma família substituta, consequentemente, depois para uma adoção. Se a mãe diz, eu, Cristiane, não tenho condições de criar esse filho que eu estou na minha barriga, o que vai acontecer? O Estado vai ter que falar, ok, mãe, você não quer esse filho? Ok, a gente vai cuidar da sua gestação, a gente vai dar todo o suporte necessário até a hora que ele nascer. Ou seja, o Estado vai fornecer o pré-natal, um acompanhamento médico mensal. Ao final da gestação, a gente sabe que esse acompanhamento ele é mais recorrente, né? Ele acontece com maior frequência. E depois, quando essa criança nascer, ainda assim a gente vai falar, ok, você quer mesmo não mais ter vínculo com essa criança? A gente pode tirar essa criança? Se ainda assim a mãe falar não, o Estado tem que garantir para essa mãe um tratamento psicológico. Por quê? Porque ela, bem ou mal, ela conviveu com aquela criança enquanto estava na sua barriga, né? Ela gestacionou. O período de concepção daquela criança foi na barriga dela. Então, é importante que isso é uma pegadinha de prova. Depois que a criança nasce, quem merece atendimento? A criança ou a mãe? Ambas. Tanto a criança quanto a mãe. O ECA fala que a criança precisa de acompanhamento, mas a mãe precisa tanto durante a gestação, né? Durante o período que ela, os 9 meses, e depois também. Tá bom? Vamos ficar atento a isso, que é uma pegadinha de prova. O que falam os artigos do 15 ao 18 do ECA? Os artigos falam a liberdade de fazer e de atuar, a liberdade no plural. O que é essa liberdade no plural? Quando a gente está falando aqui de adolescente, a gente olha assim sempre para um adolescente individualmente, né? Individualmente. E a liberdade no plural é a liberdade para que ele é um ser individual, ele é um ser singular, né? Ele é único. A Cristiane é a Cristiane, né? Existem várias Cristianes, mas como eu, só existe eu.
Então, o adolescente, ele é um adolescente único, ele é no singular. Mas as liberdades que esse adolescente possui, elas são no plural. Ele pode agir da maneira como ele achar melhor, ele pode atuar da maneira como ele quiser, ele pode fazer o que ele acha que ele tem que fazer, e isso o Estado tem que fazer valer esses direitos dele, para que ele possa se expressar da melhor maneira, para que ele possa se desenvolver da melhor maneira. Então, a liberdade do adolescente, ele é único. Ele é um ser só, um serzinho. Mas os direitos que ele tem, e ele tem que ter liberdade para poder fazer essa gama de atividades. Eu acho que se a gente desenhar assim fica mais fácil. Olha, o adolescente é um ser único, mas o que ele pode fazer é infinito, né? Aí sim a gente fala que é essa liberdade no plural. Vamos lá. A participação na vida política. É importante também, dentro dos direitos fundamentais que o adolescente tem, tais como educação, saúde, segurança, todos os demais, o adolescente também tem o direito de participar da vida política do local onde ele está inserido, né? Então, no município, no estado e no país. Então, o adolescente que completa 16 anos, embora ele não tenha atingido a sua maioridade, nem a maioridade penal, nem a maioridade civil, que essa a gente atinge quando a gente tem 18 anos, é facultado a ele, ou seja, é facultado a ele, ele tem a possibilidade de, se ele quiser, ele pode votar. Então, o voto ele é facultativo, ou seja, ele tem essa possibilidade. Faculdade significa direito de escolha. Então, ele pode escolher se ele quer ou não votar. A partir dos 18 anos, a gente sabe que o voto é obrigatório, mas dos 16 aos 18 ele é facultativo, ou seja, o adolescente pode, caso ele queira, se ele tiver interesse, em escolher quem são os governantes, quem são as pessoas que comporão, né, que farão a composição do seu município, do seu estado, do seu país, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e assim por diante, a todos os cargos que há eleição a partir dos 16 anos. Por quê? Tamanha importância que o adolescente tem. Ele já tem uma conotação, ele não é mais criança, ele já começa a fazer parte do mundo adulto. E no mundo adulto ele pode também votar. Então nada mais justo do que dar essa faculdade a ele de poder escolher se ele quer ou não votar. Então ele é facultativo, ela não é obrigatória. O adolescente pode escolher se ele quer ou não votar. Por isso que aos 16 anos o adolescente ele vai até um cartório eleitoral e aí, se ele apresentar todos os documentos necessários, ele pode votar nas eleições seguintes. Se ele não votar, tem problema? Não, não tem. Mas a partir dos 18 ele é obrigado. Se ele não votar a partir dos 18, aí tem multa, tá bom? O que mais? Esses artigos falam também do respeito, que é o respeito à inviolabilidade, ou seja, não pode ser violado a integridade física e psíquica dessa criança e desse adolescente. Também a moral, a questão dos costumes, o que é importante para esse adolescente, para essa criança terem, já que eles estão em desenvolvimento, o que eles têm que aprender, o que para eles é importante conhecer, o que eles precisam saber. Né? E tem que ser respeitado, qualquer que seja a escolha deles, né? Lógico, dentro de um parâmetro que a sociedade estabelece. Tem que também preservar a sua imagem, a identidade. A sua imagem, por quê? Porque a gente sabe que crianças e adolescentes não podem ter comercial, não podem aparecer em comercial, não podem ser vistas. Por isso que toda vez que a gente coloca alguma criança, é uma reportagem sobre alguma criança, o rosto da criança aparece escuro ou aparece numa foto em cima. Por quê? Porque ele tem que preservar a sua imagem. Ele não pode estar exposto a qualquer momento ou para poder divulgar qualquer coisa. Claro, tanto é que quando tem comercial de criança ou quando tem participação de criança em novela e algumas coisas de TV, tem autorização expressa, né, dos pais, dos responsáveis, e tem a presença do conselho tutelar dizendo, olha, essa novela só pode passar de tal hora a tal hora. E para essa criança ela precisa estudar primeiro. Então são todos esses requisitos necessários exatamente para proteger, porque a gente sabe que essas crianças e esses adolescentes requerem uma proteção muito maior do Estado. Então eles têm condições as condições deles têm que ser diferenciadas exatamente porque eles não são adultos ainda. A identidade, ou seja, a origem deles, de onde eles vieram, eles precisam ter preservado essa questão também. Não importa se a família deles foi destituída ou não, eles têm uma certidão de nascimento, eles têm por obrigação saber a origem deles.
Tanto é que quando a gente fala de adoção, a gente sempre tenta, dentro do possível, que os pais adotivos conversem com a criança para mostrar o histórico dela. Claro que na prática nem sempre é assim que funciona, né? Parece que a criança nasceu naquele dia que ela foi adotada, mas não. Ela tem um pretérito, né? Ela tem uma vida pregressa, que é importante para a criança ter, porque faz parte da identidade dela. Essa é a história de vida dela. Quando a gente fala em identidade aqui, é isso que a gente está querendo falar. A história de vida dessa criança. A autonomia também, né, para que aqui a gente está falando mais de adolescente do que de criança, para que esse adolescente escolha o que ele quer seguir, quais são as profissões, as opções de profissões que tem para ele, se ele quer fazer um curso profissionalizante, se ele quer fazer um trabalho que desenvolva algum tipo de, claro, com cunho educacional sempre, mas essa autonomia também é para a vida profissional dele. Tem que ser respeitado os seus valores, as coisas que ele acredita, principalmente as ideias e as crenças. Aqui a gente está muito acostumado a embute na pessoa uma série de ideias, de crenças religiosas, ou até de crenças não religiosas, né, de coisas que ele acredita porque ele acredita. A gente tem que respeitar. Tem que respeitar também os espaços deles, de preferência, a gente sabe, principalmente em abrigo familiar, em convivência comunitária, onde a gente tem meninos e meninas, tem um espaço específico para cada um deles. Isso precisa ser levado em consideração. O espaço comum, quando a gente falou de Plano Nacional de Desenvolvimento. Oi, desculpa, gente. Quando a gente falou aqui do Plano Nacional de Desenvolvimento, a gente falou bastante que tem que ter um espaço específico para essas crianças e para esses adolescentes, tanto para convivência individual, como para a convivência dessas crianças na coletividade. Ou seja, elas têm o direito de ter uma conversa privada com o gerente da instituição, com o psicólogo ou com quem deu suporte para elas, e também o espaço comum, onde elas possam conviver com outras pessoas e aí elas vão se desenvolver socialmente, né? Vão desenvolver a sua vida social, por menor que seja essa vida social. E também tem que ter respeito aos seus objetos pessoais. De novo, quando a gente fala de convivência comunitária familiar, a criança normalmente ela não tem nada. Ou ela tem uma coisinha pequena, ou aquele ursinho, ou aquele brinquedo. Isso, para ela, tem um valor muito grande. E essa valia, esse valor, ele tem que ser respeitado. Porque para ela é tudo que ele tem. É aquela referência de algum passado que ela viveu. Pode ser uma lembrança remota, pode ser uma lembrança presente, mas isso também tem que ser preservado. E é isso que esses artigos do ECA, do 15 ao 18, tratam. Tem também, eles falam bastante de abuso sexual, que é caracterizado, claro, pela violência sexual, podendo ser praticado dentro do âmbito familiar. Aqui a gente já conversou sobre esse tema, a gente sabe que normalmente a violência sexual, né, quando uma criança é violentada, normalmente são por avós, por padrastos, por irmãos mais velhos, por tios ou por quem detém esse poder familiar. Então, essa violência familiar, essa violência sexual, ela acontece normalmente dentro de casa. É importante que todos nós tenhamos prestemos muita atenção em relação a isso, para que a gente tente evitar isso ao máximo. E caso a gente não evite, né, caso a gente não consiga fazer isso, o Ministério Público tem esse direito, ele tem esse dever, na verdade, muito mais que um direito. O Ministério Público pode ir lá, intervir e tirar essa criança do seio familiar, ou de um abrigo, ou de uma instituição, ou de uma escola, da onde for. É dever do Ministério Público tolir, acabar, extirpar com isso. Então, por mais que a criança não possa sair do núcleo familiar a qual ela pertence, o Ministério Público vai lá e tira essa criança, porque uma criança abusada sexualmente não pode ter um desenvolvimento, e aí ela tem uma série de implicações. Tá bom, gente? Obrigada.